Bom dia, então, vamos resolver essa questão que tu mandou no Academildo, né? Vamos lá. Sabões são sais de ácido carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, como, por exemplo, óleos e gorduras. A figura abaixo representa a estrutura de uma molécula de sabão. A gente tem aqui, ácido carboxílico de cadeia longa. Aqui a gente tem o sal. Vamos lá. Em solução, os ânions de sabão podem hidrolisar a água. Deste modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para estereato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. A gente tem aqui o sal de ácido carboxílico com água. Hidrolisar é quebrar com água, né? Toda lise é uma quebra. Toda lise é uma quebra, é um rompimento. Quando a gente tem uma hidrólise, a gente tem uma quebra com água. A água é quem vai realizar essa quebra. Aí a gente vai ter aqui o ácido carboxílico correspondente e OH. Aí vamos lá. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Ou seja, a gente não quer propiciar a formação desse ácido carboxílico. O que a gente quer mesmo é esse sal de ácido carboxílico, que é o sabão, certo? A gente tem que evitar que o equilíbrio se desloque para a direita, ou seja, para a formação disso aqui. Vamos lá. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira... Letra A, mais eficiente em pH básico. A gente tem isso como verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem OH aqui. E o que acontece? Quando a gente tem a concentração maior de algo de um lado, a tendência do sistema é ir para o outro lado. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de água no sistema, a tendência é que o equilíbrio se desloque para a direita. Por quê? O que acontece? O que é um equilíbrio? A reação ela vai fazer de tudo para se manter neutra, equilibrada. Ou seja, se a gente bota algo a mais, esse algo a mais vai ser consumido para poder ficar em equilíbrio. Se a gente tira, a gente vai propiciar a formação daquilo ali para poder ser consumido e voltar tudo ao normal. Por exemplo, se a gente acrescenta água, vai se deslocar, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, porque essa água que está em excesso, ela precisa ser consumida. Aí, por que a letra A está verdadeira? Porque o que é um meio básico? É um meio que tem uma concentração de OH- elevado. Vamos dizer que, o que é que a gente tem em uma base? Por exemplo, a base, o hidróxido de sódio, que é uma base. A gente tem NaOH, O OH é justamente o que faz o básico, o meio básico. Ou seja, se a gente tem um acréscimo da concentração de OH-, o equilíbrio vai se deslocar justamente na formação do sal. Por quê? Porque esse OH- vai estar em excesso e o que está em excesso precisa ser consumido. Por isso que ele vai ser mais eficiente em um pH básico, justamente porque vai ter uma formação maior do sal de ácido carboxílico, que é o principal, que é o que forma o sabão, né? O que ajuda na retirada de óleo e gordura. Por isso que a letra A está correta.